Estamos de volta. Neste momento, a EFLIP apresenta a conversa da professora e poeta Patrícia Tenório com o professor, escritor e dramaturgo Adriano Portela sobre a escrita criativa e a jornada que os levou à Feira Internacional de Frankfurt. Patrícia Tenório é poeta e professora, grande impulsionadora dos estudos em escrita criativa, autora de diversos livros. Adriano Portela é jornalista, mestre e doutor em teoria da literatura, professor e coordenador da especialização em escrita criativa, fundador do projeto social Cobogó das Artes, escritor com 12 obras publicadas. Seu romance A Última Volta do Ponteiro recebeu o Prêmio Internacional José de Alencar 2012 pela UBE do Rio de Janeiro e foi adaptado para o teatro, tendo recebido o prêmio de Os Melhores do Ano na categoria Melhor Espetáculo Teatral, distribuído pelo canal Arte Agora em 2023. No cinema, além de vários curtas realizados e premiados, é diretor do primeiro longa-metragem de terror de Pernambuco, Recife Assombrado. Vamos ao bate-papo. Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na presença e com a presença de Patrícia Tenório e Adriano Portela, que vão repercutir, falar sobre estudos em escrita criativa, o começo, trajetória, meios que se dá a oficina, até chegar em Frankfurt, que é o grande ápice, né? Eu acredito para vocês participar da maior feira do livro do mundo, né? Então, Patrícia e Adriano, fiquem à vontade para discorrer sobre o assunto e, desde já, agradecendo a presença de vocês. Bem-vindos. Muito obrigada, Rogério. Muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada, queridíssimo Adriano Portela, por estar aqui. A gente está aqui juntos novamente. Obrigado, E gente. é uma Obrigado, alegria muito grande obrigado, estar aqui Pat. na Flipo, né, Adriano? Assim, é sempre Ótimo. muito bom a gente estar aqui com vocês, valorizando esse trabalho de tanto tempo que vocês têm, né, pela literatura, principalmente pernambucana. Então, assim, mas do mundo inteiro também, né, de outros estados do Brasil e de outros países também. E aí a gente vai trocando bola, certo? Afilhado. Eu chamo ele de afilhado, viu, pessoal? Quem estiver assistindo a gente agora, ele me chama de madrinha, eu chamo de afilhado. E é além disso, é uma amizade além disso. E é um contexto todo literário, né? Vem da literatura. Literário, exatamente, artístico, etc. Enfim, Rogério nos passou uma missão bem difícil de a gente tentar, em poucos minutos, a gente falar um pouquinho sobre a trajetória dos estudos em escrita criativa, e que a Adriana é um dos poucos que estão comigo desde o início, né? Eu devo muito à nossa queridíssima Bernadette Bruto e Elba Lins, que lá nos idos de 2016 me incentivaram a criar esse grupo, né, que começou a princípio assim bem pequeno, somente a gente mesmo conversando sobre escrita criativa. Eu estava fazendo um doutorado assim como ouvinte, um doutorado, depois ingressei como aluna vínculo lá na PUC do Rio Grande do Sul. E a gente sempre, quando eu voltava para Recife, a gente sempre ficava conversando sobre o curso, como é que era, trocando ideias. Elas que são já poetas, já eram poetas e escritoras. Então, elas me deram essa força muito grande no início. E em 2017, eu ingressei no doutorado propriamente dito, e no final do ano a gente teve o primeiro seminário nacional em escrita criativa de Pernambuco, com escritores e professores gaúchos e pernambucanos. Então, foi uma festa muito maravilhosa. Eu já conhecia Adriana Portela desde 2014. A gente se encontrou na disciplina de Ermelinda Ferreira, lá na Universidade Federal de Pernambuco. E desde essa época, assim, foi paixão à primeira vista de madrinha e afilhado, né? É uma amizade de longas datas.
e com a mesma paixão que é a literatura, né? Que é a arte, de uma maneira geral. E aí, de 2017 para cá, a gente foi crescendo, teve cursos lá na Livraria Cultura, tanto de Recife quanto de Porto Alegre. Adriano também foi um dos escritores convidados da Livraria Cultura, inclusive teve o grande apoio da UBE, no nome de Alexandre Santos, que Bernadette Bruto foi essa ponte para a gente fazer essa parceria com a UBE, aqui em Recife, e lá em Porto Alegre foi com a universidade mesmo, a PUC do Rio Grande do Sul. E foi maravilhoso os cursos, a gente teve um retorno muito bom, muito legal, assim, dos participantes, dos alunos, né? Eu vi muita gente crescer durante o ano de 2018, né? Eram cursos modulares e as pessoas poderiam seguir somente os temas que se interessassem, e eu via durante o ano crescendo a escrita desses alunos. E isso nos deu força para, em 2019, a gente ir para a Universidade Católica de Pernambuco, tanto com o curso de extensão, no primeiro semestre, quanto o curso de especialização em escrita criativa, uma parceria da PUC com a Unicap, no segundo semestre. Eu fui a primeira coordenadora, juntamente com Moema Vilela e Robson Teles, do curso, e depois eu passei com muito carinho e muita satisfação a bola para nosso queridíssimo Adriano Portela. E de lá para cá a gente continua, né? Aí teve a pandemia, a gente fez cursos online, fez também cursos sobre casas de escritores ao redor do mundo, em 2021. Em 2022, continuamos. Em 2020 ainda, a gente já teve outra parceria, eu e Adriano, que foi a Baronesa, que foi essa novela narrada, cada um no seu quadradinho, cada um na sua casa. A gente fez a gravação dessa novela, áudio-novela, né? Cada um na sua casinha, durante a pandemia. E em 2021, a gente construiu um livro juntos, que é O Rio a Quatro Mãos, que foi uma experiência muito legal, muito maravilhosa. Eu super recomendo para todos os escritores e escritoras. E em 2022, mais uma vez, a gente se lançou num sonho muito louco, mas maravilhoso, que foi a gente ir para Frankfurt. Na verdade, começou em 2023, aliás. O sonho começou em 2022, né, quando eu fui para a Alemanha com meus filhos para conhecer, eu nunca tinha ido. Fiz um curso de intensivo de alemão e não pude, por motivos pessoais, eu não pude ir para a feira em Frankfurt. Eu fui exatamente na época da feira, em 2022, e não pude ir. E aí eu entrei em contato com a feira e pessoas assim muito acolhedoras. Eu posso citar uma delas, que é a Marie Buax Garcia, que é uma das organizadoras da feira, e elas foram de um acolhimento, um carinho muito grande para com esse projeto, porque, na verdade, eu perguntei se eles já tinham tido algum evento de escrita criativa na Feira de Frankfurt. Esse ano foi a 75ª edição da feira, né? 75 anos de feira, e eu tive a resposta de que nunca eles tinham tido um evento de escrita criativa lá, apesar de ser a maior feira de livros do mundo. E aí surgiu essa chama, essa ideia, né? Por que não nós inaugurarmos esse evento, esse primeiro evento de escrita criativa na feira? E aí eu lancei a ideia para esses meus queridíssimos amigos e colegas escritores e professores de escrita criativa, e eles toparam, e a gente foram 7, fora eu, 7 pesquisadores, escritores do Brasil inteiro, né? Inclusive a nossa queridíssima professora Maria do Carmo Nino, que é a nossa gurua, né, para todos os assuntos especiais ligados à arte e à literatura. Então, foi essa turma muito boa para lá, para Frankfurt, com essa bandeira da escrita criativa, literalmente uma bandeira que a gente levou de escrita criativa
para lá, para a Feira de Frankfurt. Então, eu acredito que foi muito bom, né? Eu acho que o resultado foi além do que a gente esperava e além da gente ter conseguido ir, né? E ter conseguido fazer a apresentação lá. Nós lançamos lá. E eu vou deixar um pouquinho para a Adriana também falar da experiência dele. Pode fazer o mesmo percurso, viu, afilhado? A gente lançou lá esse livro, que é Os Estudos em Escrita Criativa no Brasil. São 26 autores que com artigos sobre a área, né? Inclusive Adriano, inclusive Assis Brasil, inclusive vários escritores do Brasil inteiro. Adriano também com a Bíblia, que a gente chama agora a Bíblia. E nós lançamos lá e fizemos um workshop, que foi o primeiro workshop em escrita criativa lá na Feira de Frankfurt. Foi no dia 20 de outubro. Então, estamos muito felizes, muito realizados, insatisfeitos, né? Que a gente não pode dizer que está satisfeito nunca, a gente tem que estar sempre insatisfeito, querendo mais. E pronto, eu passo a palavra agora para o nosso queridíssimo Adriano e a gente fica batendo bola os dois. Bom, eu agradeço as palavras de Paty aí. Patrícia é uma grande incentivadora de todos nós escritores aqui em Pernambuco. Conseguiu ligar o Sul com o Nordeste, Porto Alegre com o Recife, deixando mais pertinho. Eu, particularmente, achava extremamente distante Porto Alegre, e Patrícia conseguiu deixar ele bem pertinho, porque a nossa especialização da Católica é uma parceria com a PUC do Rio Grande do Sul. Ela primeiro foi lá, fez todo o terreno, fez seu doutorado e tudo, conheceu todos os escritores, juntou com os escritores daqui, fez esse conglomerado, e acabou que fomos todos para a Alemanha, né, levar essa história. Então, a literatura ela provoca esses encontros, nesses grandes encontros, esse carinho, essa afetividade. Quando eu cheguei à Universidade Federal de Pernambuco, eu cheguei como um aluno ouvinte, né, para o mestrado, não conhecia ninguém, a professora Ermelinda me acolheu lá na turma, e Patrícia foi uma das alunas que me acolheu, literalmente me botou assim, né, no braço, me deu café, bolo, e a gente começou a conversar de literatura, deu um calhamaço de coisas para eu estudar, para eu poder passar no mestrado, e a partir daí firmou-se essa amizade que eu acho que hoje transcende, né, a literatura, é uma coisa, uma afetividade maior em todos os sentidos respeitosos e carinhosos que a gente pode elencar aqui. Mas está podendo trabalhar com a literatura nessa questão que Patrícia e o professor Assis Brasil chamam, né, de comunidade, da escrita criativa ser uma comunidade, é muito interessante, porque o trabalho do escritor é muito solitário, né? E partindo do pressuposto que um grupo de escritores, vamos todos para a Alemanha, falar sobre literatura, passear, conversar, tomar vinho, champanhe, né, se distrair, né, trabalhar e se distrair, acaba um pouco essa solidão do escritor, e ao mesmo tempo estimula a gente a criar, né, a criar coisas. Eu já vim de lá rabiscando coisas, né, destravando o processo de escrita, algumas coisas que estavam travadas no processo do romance que eu estou escrevendo. Então, assim, é muito importante, principalmente para os jovens escritores, né, que estão aqui na Flip, vendo, nos assistindo, nos prestigiando, entender que a escrita é essa prática de leitura e escrita, mas ela é uma prática de comunidade também, de estar junto, né, de respeitar o outro, de se ajudar quando o outro está precisando, e a gente ir levando essa bandeira da literatura. Esses encontros do Arte Agora, por exemplo, que eu já participei, com o Alexandre, com o Generoso, com outros autores, que a gente vai trocando, que a gente só vai somando, depois só vai aprendendo, né? Então, assim, para mim é extremamente gratificante. Eu trabalho com a literatura e outras artes, até o nome da minha disciplina na pós. Eu trabalho com cinema, trabalho com teatro, então eu começo a juntar tudo isso e a entender esse universo. E a gente tem, eu e os outros escritores, né, temos Patrícia como esse norte aí, esse ponto que quando a gente vai saindo ela junta e trilha por aqui. Por exemplo, Rio a Quatro Mãos foi uma coisa que a gente veio com esse pensamento, a Patrícia organizou a linha editorial
e o livro saiu certinho como planejado, né? Lançamento, tudo, e hoje temos muitos leitores do nosso pequeno esquartejamento por aí afora. Mas aí a gente pode bater uma bola agora, eu também não ficar falando aqui também. E assim, o Adriano falou uma coisa muito certa, né? Eu acho que quem escreve, quem cria de uma maneira geral, quer seja artista plástico, quer seja. Eu estou lendo um livro maravilhoso, que até recomendo, que é um livro sobre Vincent van Gogh, Minha História, a vida do pintor contado por ele mesmo. Eu achei muito interessante essa. Foi naquela exposição que teve no Rio Mar, é a exposição em 8K, né? 8K, e que lá essa escritora, Ana Lúcia Corrêa Daru, ela é pesquisadora de Van Gogh. Então, ela fez uma pesquisa sobre as cartas de Van Gogh, e a partir dessas cartas, ela criou um personagem que é Van Gogh mesmo, narrando em primeira pessoa a própria vida. Então, eu achei uma sacada genial, porque, claro, já várias pessoas já fizeram isso por aí afora, mas ela se apropriou da voz de Van Gogh. Porque se você estuda, eu digo isso até Adriano, né? Adriano é um grande especialista em Osman Lins. Então, eu tenho certeza que ele tem como, vamos dizer assim, se aproximar ao máximo. Claro, ele nunca vai se aproximar totalmente de Osman Lins, mas ele consegue se aproximar ao máximo da linguagem osmaniana, assim como a Ana Lúcia conseguiu se aproximar da linguagem de Van Gogh, através das cartas que ele escrevia, principalmente para o irmão Theo. E aí ela vai costurando a narrativa com trechos das próprias cartas. Então, eu chamo isso de escrita criativa, né? E é muito bom, assim, como eu estava dizendo, acho que o escritor, o artista, ele tem um momento de solidão, ele precisa estar só para criar, até para poder organizar as ideias, mas ele precisa muito dessa troca. Eu acho que, principalmente assim, eu senti a necessidade de ir para um ambiente de estudo feito à Universidade Federal, feito à PUC, justamente para encontrar essas pessoas de troca. Não somente os professores, mas também, e vou dizer até, principalmente os colegas, né? E a gente fazer essas amizades e trocar experiências e trocar estilos de escrita e trocar, incentivar também um ao outro, porque eu acho que no momento que a gente tem gente do lado nos lendo, a gente se sente fortificado, né, fortificada para continuar, para ir em frente para escrever. Eu estou fechando meu áudio e abrindo por conta dos pequenos Os pets aqui na ruídos. rua. É. É, meus ruídos. É, exatamente, esse processo da escrita, né? Como você falou, eu fico pensando, Patrícia, voltando no tempo, o tempo é uma coisa muito presente na minha obra, assim, nessa obra que eu venho construindo, né? Que eu acho que, eu não me lembro quem foi que falou, mas dizem que nós somos autores de uma obra só, né? Sim, a gente escreve Então, sobre o mesmo tema. Exatamente. exatamente. Eu perguntaram uma vez a Joyce, a James Joyce, o filho dele não ter enlouquecido, né? Porque tem todo o problema familiar da filha dele, da mulher. Ele disse que ele tinha uma obra para construir e isso proporcionou ele a não enlouquecer. Mas o tema que eu digo não é nem a loucura, né? É o tempo, né? O tempo ele está bem presente nesse processo que eu venho trabalhando e eu fico pensando se a gente voltasse no tempo, por acaso não tivesse tido esses encontros, talvez nada disso na nossa parte artística tivesse, né? Provavelmente não teria acontecido ou acontecido de forma tão forte. Então, a literatura proporcionou esse momento e é um momento que a gente vem ampliando ele, pensando cada vez mais coisas, pensando cada vez em inserir mais jovens, né? Eu tenho um projeto aqui que a Patrícia bem conhece, sempre tá nos ajudando de forma direta ou indiretamente, que é a Comogó das Artes. Inclusive, montamos, nessa questão de escrita criativa, montamos um espetáculo dela, chamado A Menina do Olho Verde, um texto belíssimo, aí, premiado internacionalmente, e adaptamos, né? Fizemos a dramaturgia e montamos o espetáculo da Comogó.
Na Copacabana a gente tenta trabalhar com essa premissa dos encontros também, né? Da gente fazer com que a literatura possa virar uma outra coisa, virar uma peça de teatro, virar um cinema. No meu trabalho no cinema, eu acabo fazendo uma homenagem a Gilberto Freire, lá no Recife Assombrado. Então, essa intersemiose que a gente teve uma disciplina com a professora Maria do Carmo, eu estava até comentando com minha esposa esses dias que foi ótimo essa viagem para frente, porque eu fiquei passeando com Maria do Carmo, com a professora Maria do Carmo, né? Eu estava resolvendo diversas coisas da feira, e a gente foi para vários museus, então cada museu que a gente ia, ela dava Era uma uma aula de aula. história da É, arte história só da para arte, você, só para ela você, até diria, exclusiva, né? Exclusiva. se eu tivesse sendo didático, essa mania de ser professor me diga, se eu tivesse achando, não, tô maravilhoso, todo museu que eu fosse, se pudesse Ah, levar seria o que eu estava maravilha. falando, seria ótimo. Então, assim, é muito importante a gente ver, né? Eu fico vendo nessa questão do tempo, nessa questão da construção, o que a gente já aprendeu, o que tem para aprender, que a gente tem que estar sempre estudando. Eu digo com os alunos, a gente não pode parar de estudar, está sempre se renovando, se descobrindo coisas, lendo. Quanto mais ler, mais dá vontade da gente ler, mais obras novas a gente descobre, ou numa releitura a gente descobre. Nelson Rodrigues já dizia que o mais importante do que ler é reler, né? A gente encontrar coisas que a gente não, nosso olho não viu. Então, acho que a escrita criativa, muita gente pergunta para mim. Um dia desses, Letícia Lins perguntou para mim, perguntou para a Paty também, né, uma definição da escrita criativa. Eu tentei arranhar uma definição para ela, a Patrícia É, também, mas é bom que a gente tiver um interesse, né, da, das sim, pessoas sim. sobre a As escrita pessoas criativa. querem saber mais, querem entender melhor, né? O que é a escrita criativa. E que a gente sabe que é uma coisa, não é uma coisa de agora, é uma coisa que existe, eu acho que desde sempre, né? Tem uma lenda que o professor Assis ele gosta muito de repetir nas aulas dele, que é a lenda de Virgílio, né? Virgílio, aquele poeta antigamente, que escreveu a Eneida, e a mãe dele, quando estava grávida, foi no oráculo para perguntar para o oráculo grego se o que é que o filho dela seria. E aí ele disse: não, ele vai ser um poeta, né? Mas você tem que levá-lo para, para Roma para ele aprender com os grandes. Então, a escrita criativa está lá desde a Grécia Antiga, né? Então não é uma coisa nova, é uma coisa muito antiga, que sempre existiu, mas que sempre tem essa novidade, essa coisa de. Principalmente aqui no Brasil, tem sempre essa novidade em relação a de que maneira você pode ajudar, que é uma coisa que a gente não ensina a escrever, né? A gente ajuda a pessoa a encontrar a sua própria voz, mas quem escreve é a pessoa, né? Então isso é uma coisa muito muito certa. E esses grupos de começou sempre com oficinas literárias, com grupos de escrita, né, juntos, é exatamente esse incentivo, principalmente com uma pessoa que já veio antes de nós, que já tem uma bagagem maior do que a nossa, que já tem uma estrada maior do que a nossa, nos guiando, nos fortalecendo para a gente escrever cada vez melhor. Eu acredito que sempre existiu, assim como existiam os ateliês de artistas, né, em várias cidades do mundo, existe também os ateliês de escritores, né, em várias cidades do mundo, desde sempre. Aqui é o ateliê Patrícia Tenório, que a gente fica com ela. É o Falou, nosso ateliê, né, afilhado? Nosso ateliê. falou sobre escrever, deve ter gente nova nos assistindo, né, querendo um caminho por onde escrever. Talvez uma sugestão que eu possa dar, e talvez a Patrícia possa confirmar, é o livro do professor Assis, chamado Sim, Escrever Ficção. Eu já li esse livro eu 3 vezes e são coisas acho que interessantíssimas eu tenho ele que ele aqui, traz. Sérgio. É de fato um manual, né? Ele coloca no título Escrever Ficção, um manual da escrita literária, se eu não me engano. Tipo. Mas é um livro que ele detalha todos. O professor Assis é pioneiro nas oficinas de escrita criativa no Brasil, oficina ininterrupta desde a década de 80 até hoje. E ele traz nesse De livro aqui, em 85, 85, né, suas aulas todas aí, um compilado das suas aulas, e vai ensinando a gente a escrever, vai nos ajudando. sim.
É a gente aprender, ter a humildade, né, de aprender com quem veio antes da gente, né? Então, por isso que sempre o pessoal fala, leia os clássicos, leia os grandes, porque realmente ali está o aprendizado, né? Quando os pintores, por exemplo, volta aos pintores, quando os pintores iam para os museus para repetir, eu estou lendo isso aqui em Van Gogh. Então, quando eles iam para os museus, para Van Gogh foi para Paris, e aí ele ia lá no Louvre para poder copiar os quadros, não é à toa que ele estava copiando aqueles quadros, ele queria pegar as técnicas daquele Artista. Pintor, artista, né? Isso aí, Fernando de Mendonça, que é outro escritor maravilhoso, assim, feito Adriano Portela, ele mora em Sergipe, ele é de São Paulo, morou em Recife e agora mora em Sergipe, tem lá uma oficina de literatura, né, de escrita criativa, e ele fala desse exercício da cópia, né? Que é justamente você, quando copia alguma coisa, algum texto literário, principalmente os grandes, você está pegando a técnica daquele escritor. É como se você estivesse entrando no sangue e entrando na mão a técnica que aquele escritor usa, que realmente aí você começa a entender, esse daqui ele gosta mais de advérbios, de adjetivos, é mais enxuta, é menos enxuta, é mais descritivo. Então, você vai pegando todas essas técnicas e vai incorporando para encontrar a sua própria técnica, para encontrar a sua própria maneira de se expressar, né? Então, é Verdade. muito interessante, né? Bom, eu vou começar a me despedir, que nosso tempo está chegando, para deixar a Sim, sim, Patrícia temos que nos fechar. despedir. E agradecer, né, Adriano, esse espaço, sempre esse apoio que a Flipo nos dá, né, em nome do Alexandre Santos, em nome do nosso queridíssimo, maravilhoso poeta Rogério Generoso, né, e vamos em frente, continuem lendo muito, escrevendo muito, procurem grupos para se apoiarem uns aos outros, né, e vamos em frente. É verdade. Agradeço demais a todos, a mais um encontro aqui com Patrícia, aos amigos aqui da Flipo, e deixo indicações de livro. Quem quiser saber mais sobre escrita criativa, tá o nosso livro, né, Escrita Criativa. Exatamente. Tem um Instagram maravilhoso que reúne esse processo de escrita criativa, que é o Instagram @estudos de escrita criativa, né? Eu sou fã dessa conta. Indico, se a gente quiser ler um livro comum, assim, comum não, é bem comum que estão nós dois. Se quiser ler uma pegada de ficção que tenha nós dois, tem aí Rio a Quatro Mãos, cada capítulo é de um, né? Um romance, uma novela policial, meio enxerimento de intitular, de colocar categorizar nesse gênero. E quem quiser ler um livro da minha escrita, porque tem, e Rio a Quatro Mãos, nossa novelinha policial. Foi uma delícia, gente. Eu nunca esquartejei E, ninguém, esquartejei agora com esse rapaz. e quem quiser ler Também tem alguma aqui o obra minha, espetáculo da Menina do Olho Verde, que nós fizemos também a quatro mãos. é verdade. E quem quiser ler alguma obra minha que está bem no clima da Flipo, que eu sou muito grato também, tem A Última Volta do Ponteiro, tá no Kindle. Tem em inglês, tem em português. Então, obrigado, todos obrigado, Paty, por mais este encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabenizando os poetas e professores Patrícia Tenório e Adriano Portela pela magnífica conversa sobre a escrita criativa, vamos a uma rápida pausa na transmissão. O programa da EFLIPA retornará às 14h50, com sessão na qual o poeta performático Jailson de Oliveira falará sobre poemas de periferia pensante, com mediação do poeta e editor Rogério Generoso. Será uma mesa imperdível. Até logo.